Dia 11 de fevereiro é o dia da aparição de Nossa Senhora em Lourdes, na França. Ela apareceu a uma santa chamada Maria Bernarda, no dialeto chamada de Bernadette. O avô desta santa era um moleiro, ou seja, ele tinha um moinho, moía o trigo para fazer farinha e vendia a farinha para sustentar a família. Quando ele morreu, deixou a avó de Bernadette viúva, com 5 crianças para cuidar, entre elas a mãe de Bernadette. A avó não sabia o que fazer e foi então atrás de um rapaz muito bom ali na vizinhança chamado François Subiru, Francisco, para que ele pudesse se casar com a sua filha mais velha, chamada Bernarda, e assim ajudar na família. Ele quis, porém, se casar com a segunda filha mais velha, chamada Luísa, e foram esses dois os pais de Maria Bernadette. Seu pai, em um acidente no moinho, perdeu um dos olhos. Eles eram tão ruins no comércio que chegaram a ficar desabrigados, ou seja, sem casa, sem teto. Tamanha pobreza que viviam, porque ele já não enxergava direito. Tinha-se ainda inventado a máquina do moinho naquela época. 2 anos de seca se seguiram a isso, não tinha mais colheita e ele ficou muito prejudicado. O salário dele passou a ser menor do que o aluguel de um boi, porque ele era mais fraco que um boi, rendia menos que um boi num dia de serviço, ali rodando o moinho. A casa deles era tão pobre, quando eles conseguiram alguma, né, que tinha sido uma cadeia antes, era apenas um quarto ali, 3,5 por 4. Quando os pães sumiram na cidade, ali na Corrutela, eles concluíram as pessoas que só podia ter sido o pai de Santa Bernadette, François Soubirous, porque ele era pobre demais, então tinha que ser ele. Na época também houve uma epidemia de cólera, e eles pensavam que a cura para a cólera era esfregar as costas da pessoa até ficar na carne viva. Em consequência disso, Santa Bernadette ficou asmática. Ela era tão pobre, doente e analfabeta que, um ano antes das aparições, tinha ido morar na casa de sua ama seca, porque a mãe dela tinha sofrido um acidente e queimado o peito e não podia amamentar. Havia uma conhecida ali que tinha perdido o filho. A mortalidade infantil era muito alta, né? Bernadette tinha 9 irmãos e só 4 sobreviveram. Então ela tinha leite, essa ama, e a mãe dela não. Levaram ela para essa ama, para ela ser amamentada por ela, né? E passou a conviver com ela então. Um ano antes das aparições de Nossa Senhora, eles foram morar na casa da Sama de Leite para tentar aprender o catecismo. Mas Bernadette só sabia o dialeto local e o catecismo em francês, então ela não conseguia entender. A mulher, essa ama seca, essa ama de leite, se me irritou com Santa Bernadette e disse: "Você não vai servir para nada, minha filha." Bernadette então voltou para a casa dos pais, depois de ser expulsa. Em 1858, numa noite fria de inverno na cidade de Lourdes, na França, principalmente na casa da família Soubirous, que era muito pobre, o pai tentava se aquecer na cama, enquanto as crianças e a esposa tentavam se aquecer brincando e fazendo pequenas tarefas. Era uma família grande no ambiente de, como eu disse, 4 metros por 3,5. Imagina. Acabou a lenha, ouviram dizer. Acabou a lenha de ontem? Como assim? Cadê a lenha que estava aí? Bom, nós tivemos que vender para comprar comida. Então, a filha mais velha, Bernadette, de 14 anos, foi buscar a lenha para a fogueira. Levou sua irmã mais nova, Toinette, e a amiga Jeanne Abadie. Elas foram até o rio Gave, onde tinha um corgozinho, que confluía com o rio. Pegaram alguns pauzinhos, perto de uma caverna conhecida como Massabielle. Massabielle é assim, a pedra velha, né? Era o dia 11 de fevereiro de 1858. 4 anos antes, sem que essa família soubesse, por motivos óbvios, o Papa havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição. As duas meninas atravessaram o rio, as acompanhantes de Santa Bernadette, mas esta ficou, porque todas elas usavam tamanco. Bernadette, porém, era a única que usava meias por causa da sua asma. E sua mãe disse: "Olha, não molhe as meias, senão isso vai ficar pior." Né? Ela então não quis molhar as meias atravessando ali o corgo. Bernadette decidiu atravessar e sentou-se em uma pedra perto do rio para tirar a primeira meia. Quando ela estava fazendo isso, ela ouviu um som, como que de um vento. Uma grande tempestade se aproximando. Mas ela olhou para os lados e não viu as árvores se mexendo, estavam paradas. De novo aconteceu a mesma coisa. Dessa vez, ou seja, ela tirou a segunda meia e dessa vez, com o vento, ela olhou para uma gruta que tinha ali. Ela viu as árvores se mexendo
E uma menina, por volta de 16 anos, mais brilhante que o sol, estava de vestido branco com a faixa azul na cintura, rosas douradas em seus pés e um rosário pendurado no seu braço direito. Bernadette achou que estava dormindo, sonhando, então esfregou os olhos, mas a aparição continuou. A bela senhora, a bela menina, balançou a cabeça, cumprimentando Bernadette, e com o dedo a convidou para chegar mais perto. Bernadette obedeceu imediatamente e caiu de joelhos. Ele então pegou seu rosário ali com medo e tentou fazer o sinal da cruz para começar a rezar, mas não conseguiu. Até que a senhora, a menina, fez primeiro o sinal da cruz. Então Bernadette a imitou e não teve mais medo. As duas rezaram juntas o rosário. Bernadette dizia as palavras e Nossa Senhora apenas passava as contas e rezava o Glória ao Pai. Nossa Senhora, aqui uma nota, não pode rezar a Ave Maria, rezar para ela mesma e também dizer o Pai Nosso, porque o Pai Nosso diz assim: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nossa Senhora não tem pecado, não tem dívida com ninguém, com o Pai. Bernadette então voltou revigorada para casa e ela fazia o sinal da cruz de uma forma tão perfeita que as pessoas ficavam edificadas, se convertiam apenas com o sinal da cruz, como ela fazia. Também o sorriso que ela imitava de Nossa Senhora converteu um ateu. Bernadette voltou revigorada para casa, achando água quente, carregando todos os feixes de lenha sem dificuldade e com desejo de rever aquela senhora. Foram ao total 18 aparições de Nossa Senhora para Santa Bernadette em Massavielle, em Lourdes, na França. Nossa Senhora pediu para construir ali uma capela. Pediu que se realizasse procissões penitenciais. Pediu também orações para a conversão dos pobres pecadores. Ela, essa senhora, só foi se identificar, dizer exatamente quem era no dia 25 de março, dia da encarnação, na 16ª aparição. O clero ali que acompanhava o confessor, a Santa Bernadette, pediu que ela se identificasse, pediu o nome dela. E ela disse que soy era Immaculata Concepción, alguma coisa assim, né, o dialeto francês, né, ali da região, que quer dizer, eu sou a Imaculada Conceição. Então, quando o padre ouviu essas palavras da boca de Santa Bernadette, que quando ouviu, saiu correndo para dizer, para não esquecer, né, essas palavras, eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição. Abriu a porta, né, bateu na porta do padre e disse, eu sou a Imaculada Conceição. E ele, então, descobriu que, percebeu ali que era realmente divino, porque a Santa Bernadette não tinha como ela saber disso, né, ela era ignorante. As pessoas duvidavam das aparições, mas nunca pegaram em nenhuma contradição. Até batiam nela, zombavam dela, Santa Bernadette, mas não conseguiram pegá-la numa falsidade, que a aparição era verdadeira. Durante os seus êxtases, colocavam velas na mão dela, assim, não queimava, né, durante 2 ou 3 minutos. Os médicos olhavam o pulso e ela não estava ofegante, nada disso. Então nós vemos sinais aí de realmente uma verdadeira aparição. Enquanto que em outras aparições que são falsas, apesar de muito populares ainda hoje, isso tudo não se verifica, né? As muitas contradições são vistas, Nossa Senhora dizendo ou rezando coisas heréticas, né? Lá em Lourdes, Nossa Senhora pediu que Santa Bernadette caminhasse de joelhos, beijando o chão e comendo gramas, comendo a grama, mostrando ali uma grande humildade, né? Mas nada de correr de costas ou flutuar. Por fim, Nossa Senhora pediu para que ela cavasse ali um buraco no chão e ali brotou uma fonte milagrosa. Até hoje essas águas fazem inúmeros milagres, né? Tem livros e mais livros e relatos e revistas provando os milagres de Lourdes. Em 18 de fevereiro, ela foi informada pela senhora para retornar à gruta durante um período de 2 semanas. E a senhora teria dito a ela, eu prometo fazer você feliz, não neste mundo, mas no próximo. Essas palavras que cabem totalmente a nós, né? Prometo fazer você feliz, não neste mundo, mas no próximo. E Santa Teresa dizia, ou sofrer ou morrer, né? Ou padecer ou morrer. Então nós precisamos aprender a amar, porque para isso nós somos feitos, conhecer, amar e servir a Deus aqui na terra e ser feliz com Ele no céu. É o que o catecismo diz. Veja como que Nossa Senhora, como uma boa mãe, ensinou perfeitamente o catecismo a Santa Bernadette. Para nós amarmos, precisamos sofrer. Por isso que Santa Teresa dizia, ou sofrer ou morrer, porque ela queria crescer no amor. E se já tivesse completado os seus dias aqui na terra, contemplar face a face a Deus no céu. É o que São Paulo diz também em uma das suas cartas. Que Santa Bernadette, Santa Teresa, São Paulo, todos os santos intercedam por nós, pedindo
A Nossa Senhora, que é a medianeira de todas as graças, ela que medeia todas as graças, porque Deus assim o quis, assim fez ela, a Imaculada Conceição, possa nos fazer também puros, porque os puros de coração verão a Deus. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.